Olá, me chamo Rafaela e sou doutoranda pela UFPR. Também sou integrante do grupo de pesquisa GPTD. Minha apresentação de hoje se intitula A Constituição do Imaginário de Língua para o Estado Brasileiro em um livro didático de língua portuguesa. A discussão proposta aqui é um pequeno recorte do trabalho de tese em andamento. Para esta apresentação, tomamos como material analítico um recorte retirado de um livro didático de língua portuguesa intitulado Português Linguagens, quinta série, escrito por William Roberto Cereja e Teresa Cochar Margalhães, publicado em 1998. Na década de 80, com a introdução das ciências linguísticas nos cursos de letras, novas teorias no campo dos estudos linguísticos aparecem, trazendo contribuições para o ensino da língua portuguesa. Entre elas estão a sociolinguística, a linguística textual e a análise do discurso. O discurso de tais teorias produziram efeitos sobre língua e seu ensino, afetando os dizeres e instrumentos de ensino, como é o caso dos livros didáticos, nosso objeto de análise. O ensino de língua portuguesa é determinado por imaginário de língua, o qual se instala sob certas condições sociohistóricas. Tal imaginário é feito de uma dada memória que se constitui a partir de um discurso que se faz sob o regime da repetibilidade no interior de certas práticas discursivas. Contudo, abre aspas, a repetição também pode levar a um deslizamento, a uma ressignificação, a uma quebra do regime de regularização dos sentidos. Fecha aspas, em 2001, página 71. Visto que essa memória pode ser atravessada por outras, é feito de diferentes concepções de língua e de gramática que se constituíram ao longo da história do ensino de língua portuguesa. À medida que encontram sua estabilidade, alguns saberes permanecem e outros são silenciados, mas não sem deixar traços nas redes de memória. Compreendemos, dessa maneira, que o modo como as diferentes concepções de língua se entrecruzam no ensino leva ao caráter paradoxal do objeto língua, tal como entendido por Michel Pechet. Os sentidos produzidos acerca da língua que se fala e da língua que se ensina se inscrevem numa memória discursiva sobre a língua portuguesa e o modo como essa deve ser regida, controlada, perpetuada. São discursos sobre a língua que promovem determinados imaginários de língua. Observamos que há discursos que produzem deslocamentos e outros repetições, os quais naturalizam certas evidências já constituídas na memória. Além disso, há discursos que, ao mesmo tempo, produzem tanto deslocamentos como repetições, evidenciando que não há ritual sem falhas, conforme Pechet. É, pois, a partir dessa possibilidade que, para nós, a língua, enquanto objeto de ensino, se constitui como um objeto paradoxal. A língua, enquanto um objeto paradoxal, é afetada pela relação contraditória entre unidade necessária e diversidade concreta. Orlando, 2009. Ao direcionar nosso olhar analítico ao corpus, procuramos analisar qual o funcionamento do objeto língua no campo do ensino, considerando-o enquanto um objeto paradoxal, e ainda que efeitos de sentido esse funcionamento paradoxal de língua produz na constituição da língua nacional brasileira, que está submetida a um efeito imaginário de unidade da língua. Para esta apresentação, trouxemos a sequência que segue aqui, a qual foi retirada do livro Português Linguagens. Nos deteremos à seção intitulada A Língua em Foco e a uma atividade da subseção As Variantes Linguísticas. Chamamos a atenção para o título da seção em questão, A Língua em Foco, que, ao propor um foco sobre o estudo da língua, produz sentidos que recortam aspectos do saber gramatical, fazendo ressoar a memória amplamente reproduzida pela gramática, de que saber e ensinar a língua significa saber e ensinar gramática. Gramática normativa objetiva de prescrever as regras gramaticais do falar e escrever bem, e, ao fazê-lo, institui um modelo a ser seguido como a única forma correta de realização da língua. Portanto, ao tomar o ensino de gramática a partir do ensino da língua, esse discurso filia-se a domínios de memória em que a língua é compreendida como um sistema fechado, isto é, projeta-se uma língua única, homogênea, indo contra os estudos linguísticos em alta naquele período, década de 90, os quais giravam em torno de uma perspectiva socio-interacionista, cujo interesse pelo ensino da língua se dava mediante um processo que considerava aspectos sociais, históricos e ideológicos. Além disso, ao pedir para o aluno como se deve escrever determinadas expressões de acordo com a norma padrão, temos dois pontos. Primeiro, coloca-se no mesmo plano a escrita e a fala, quando, na verdade, são coisas diferentes. Embora não sejam instâncias totalmente descontínuas, fala e escrita têm suas especificidades, não se sobrepõem. As expressões porque, você, tomar, fez mar são realizações da fala. Dessa maneira, ao colocar no mesmo plano, desconsidera aquilo que é múltiplo, que é diverso. Segundo, ao propor essa atividade, de acordo com a norma padrão, esta é tomada como um princípio de regulamentação que se configura por meio de instrumentos linguísticos. Contudo, este modo dito padrão não se realiza, não se pratica, pois o que se realiza são as diversidades concretas que não são apreensíveis, sistematizáveis. Projeta-se, desse modo, uma construção imaginária de unidade, a partir da norma padrão, um saber que vem da ciência linguística, a fim de se construir, mesmo que ilusoriamente, uma língua imaginária, uma língua una. Entendemos que o objeto de ensino escolar se dá sempre na relação com a unidade imaginária, porém, considerando que o sujeito se inscreve na língua fluida. Orlando de 2009, a qual é afetada naturalmente por tudo o que está posto pelo funcionamento da língua imaginária, Orlando de 2009.
A contradição significa o que fura e o que escapa à língua, ou seja, tudo aquilo que foge à regulamentação dada na língua pode romper, seja na forma oral ou na forma escrita. Desse modo, como regulamentar aquilo que é múltiplo, que não é uno? A contradição se materializa justamente pelo fato de que língua e gramática são coisas diferentes, assim como a fala e a escrita também o são. Para nós, a produção do conhecimento científico não está desvencilhada do político e do ideológico. As condições de produção em que esse material foi elaborado afetam o modo como os dizeres significam no campo do ensino. Tais dizeres apontam a contradição do objeto língua devido ao encontro de diferentes memórias. Em vista disso, ao tomarmos a língua como objeto paradoxal neste trabalho, tomamos um partido, abre aspas, que leva a rejeitar uma teoria cuja escrita foge das malhas redutoras do dilema lógico, de junção exclusiva ou, e afirma corajosamente a natureza teórica e política de seus objetos. Zop Fontana, 2005, página 44. Nesse sentido, seguindo a linha autossoriana, Zop Fontana pontua que Péchet rejeita a tese de que a sociedade é um objeto de tipo especial que funciona como unidade coerente. Nem sociedade, nem língua, nem ensino de língua funcionam como uma unidade coerente, pois o político os constitui. Por isso, da necessidade de não se apagar a relação contraditória entre unidade necessária e diversidade concreta no ensino da língua. As referências. Obrigada.